Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. O Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 8 de dezembro de 2021, está no ar. Começamos, gente, e a você de casa, sempre ligado na programação da TV Evangelizar, muito obrigado pela sua companhia. Vamos juntos a partir de agora, então, com os destaques do dia. O governo federal anuncia que vai exigir quarentena de 5 dias a passageiros que chegam do exterior ao Brasil e que não concluíram o ciclo vacinal contra a Covid-19. O Brasil de olho na reunião do Copom. Daqui a pouquinho, o Comitê de Política Monetária do Banco Central deve divulgar a nova taxa de juros para conter a inflação. E, se confirmada, a nova alta pode até mudar algumas regras da poupança. Na Alemanha, o novo chanceler assume em lugar de Angela Merkel. É Olaf Scholz, que chega ao poder em coalizão, que reúne liberais e ecologistas. E o Pauta Aberta desta quarta mostra para você a guerra declarada a um peixe invasor que se multiplica no Mar do Caribe e até em águas brasileiras. Fique com a gente, o Pauta Aberta de hoje já está no ar. A Anvisa recomendou o passaporte de vacina para pessoas que não completaram as doses contra a Covid e que chegam ao Brasil por via aérea. O governo do Brasil optou por outro caminho. Passará a exigir 5 dias de quarentena a esses viajantes. O Brasil vai exigir quarentena de 5 dias para viajantes que não tenham completado o ciclo vacinal e desembarcarem no país por aeroportos. No fim do prazo de 5 dias, esses passageiros terão de fazer um exame RT-PCR e, caso não tenham o vírus, poderão circular normalmente. Já se o resultado for positivo, vão ser monitorados pelas autoridades sanitárias. Nós nos reunimos diversas vezes para buscar uma tomada adequada de decisão. A própria Organização Mundial de Saúde, a respeito da variante Ômicron, já se pronunciou a esse respeito, dizendo da responsabilidade que se deveria ter ao impor restrição a cidadãos que eventualmente não tomaram suas doses de vacina ou que não têm o sistema de imunização completa. É necessário defender as liberdades individuais, respeitar os direitos dos brasileiros a acessarem livremente as políticas públicas de saúde. As vacinas que vão ser exigidas são aquelas aprovadas pela Organização Mundial da Saúde. O governo federal também manteve a cobrança do exame RT-PCR feito 72 horas antes do embarque ao Brasil. A pandemia indo para os melhores índices do mundo no que diz respeito ao seu controle, mas nós temos que tomar algumas atitudes para a reabertura das nossas fronteiras por conta da nossa retomada econômica do nosso país. E foram muitas reuniões, né, do governo com autoridades sanitárias até que se chegasse a essa decisão. Para especialistas, o melhor caminho, a medida mais segura, seria exigir o comprovante do ciclo vacinal completo contra a Covid, o chamado passaporte de vacinação. Isso porque, mesmo com a exigência da quarentena, fazer o controle dessa restrição acaba se tornando outro desafio às autoridades sanitárias. Quem vai fazer esse controle? Quem vai garantir esse serviço? Fica essa pergunta. E no combate à pandemia, a farmacêutica Pfizer anunciou na terça-feira, que as 3 doses da vacina neutralizam os efeitos da nova variante, a Ômicron. Aplicada em 3 doses, a vacina da Pfizer é capaz de neutralizar a variante Ômicron do coronavírus. O estudo mostra que uma 3ª dose do imunizante faz aumentar o número de anticorpos em 25 vezes, se comparado com o efeito da vacina nas pessoas que tomaram apenas as 2 doses. Apesar desta comparação, é importante destacar que, ainda assim, quem tomou as 2 doses já está protegido dos efeitos mais graves da doença e tem menos riscos também de ser hospitalizado. A Pfizer é a 2ª vacina mais aplicada no Brasil, com 33,5% das doses administrativas, segundo dados do Ministério da Saúde. Além disso, a farmacêutica, junto com a BioNTech, continuará a coletar mais dados de laboratório. A previsão agora é que, a partir de março de 2022, o laboratório pode ter uma vacina adaptada para a nova variante Ômicron. E só uma correção, tá, gente? Esse anúncio feito pela Pfizer foi feito hoje, ressaltando a importância, das 3 doses.
E o mercado inteirinho no Brasil está de olho na reunião do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, agora à tarde. A expectativa de especialistas é de mais uma alta na taxa Selic, será a 7ª alta seguida. Segundo estimativas, a Selic vai para 9,25%. E se isso for confirmado, o rendimento da poupança pode mudar. Hoje tem decisão importante do Banco Central que pode impactar no cálculo do rendimento da poupança do brasileiro. O mercado avalia que o governo irá aumentar mais uma vez a taxa básica de juros. A expectativa é que a Selic aumente dos atuais 7,75% para 9,25% ao ano. Se essa expectativa se confirmar hoje, o cálculo de rendimento da poupança vai mudar também. A lei em vigor, criada em 2012, previa um limite para a valorização da poupança, 0,5% da Selic. Mas a mesma lei tem também uma espécie de gatilho. Se a Selic passar de 8,5%, a poupança passa a valer 70% da taxa Selic. Para especialistas, a poupança irá deixar de ser menos atrativa. Um exemplo, hoje, R$1.000 aplicados rendem ao final de 12 meses R$ 61,25. Com as novas regras, os mesmos R$1.000 valeriam R$ 61,75. São 50 centavinhos a mais, ou seja, a poupança continuará perdendo para a inflação, irá permanecer como um dos investimentos menos rentáveis do mercado. Na explicação de especialistas financeiros, se confirmada a nova taxa Selic a 9,25%, esse será o maior choque de juros para conter a inflação em quase 20 anos no país. A taxa terá acumulado uma alta de 7,25% em apenas 9 meses. E, apesar disso, o governo, o Banco Central, não conseguirá cumprir as metas de inflação para 2021, 2022. A medida provisória que garante o primeiro pagamento no valor de R$ 400 do Auxílio Brasil foi publicada ontem à noite pelo governo federal. O pagamento deve começar já na sexta-feira e vai beneficiar, neste momento, 14 milhões de famílias. Aproximadamente 3 milhões de famílias de baixa renda ainda aguardam a inclusão. Neste momento que tramita aí a PEC dos precatórios, está para ser promulgada e precisa ser promulgada integralmente. Importante é garantir que essa PEC dos precatórios garantir esse benefício mesmo sem que ela tenha sido promulgada de forma integral, por isso a assinatura dessa medida provisória ontem. São vários impasses com a PEC dos precatórios, depois que ela passou no Senado e que as mesas diretoras da Câmara e do Senado decidiram fatiar, o chamado fatiamento aí da PEC dos precatórios. Ou seja, o texto está sendo dividido e em solenidade, que está começando, daqui a pouco, vai começar agora à tarde, o que foi aprovado pelas duas casas está para ser promulgado ainda nesta quarta-feira. A mudança no cálculo para reajuste do teto de gastos é um exemplo. Já garante aí a liberação de 62 bilhões de reais ao orçamento. Pontos do texto que foram modificados no Senado voltam para votação na Câmara dos Deputados. A votação deve acontecer na próxima terça-feira. Se a PEC for aprovada integralmente na semana que vem, com alguns ajustes entre as duas casas, esses ajustes ainda precisam ser feitos. O total liberado ao orçamento para o ano que vem deve, então, passar de 106 bilhões de reais. Boa parte desses recursos vai garantir o Auxílio Brasil de R$ 400 aí a 17 milhões de famílias brasileiras, famílias que tanto precisam. Novembro foi o mês com o menor índice de chuva em todo o Paraná. Isso nos últimos 3 anos. E a expectativa é que dezembro continue assim. As chuvas de novembro na região metropolitana de Curitiba apresentaram o pior desempenho dos últimos 3 anos. Na capital não foi diferente. O CIMEPAR registrou chuvas de 33 milímetros, o que significa 27% da média de 122 milímetros para o mês.
No restante do estado, a expectativa era de 1.733 milímetros, mas foram anotados pouco mais de 1.000 milímetros. Em Maringá, foi a cidade do interior com o menor índice de precipitação do estado. Foram 33 milímetros, 72,9% abaixo do esperado para o período. Mesmo com as obras e medidas adotadas pela Sanepar para mitigar a crise hídrica no estado, a recuperação dos níveis das barragens e da normalidade no abastecimento só dependem da chuva. Dezembro é conhecido como um mês quente e chuvoso, mas ainda segundo o CIMEPAR, esse período não terá tantos dias chuvosos como costuma de ter. O jeito é esperar pela ajuda de São Pedro. Fica a expectativa aí, né, de toda a população do estado do Paraná para que a chuva venha e venha mais forte no mês de dezembro. Vamos para o intervalo, gente, 4h43 agora. No próximo bloco a gente mostra que a ginasta Rebeca Andrade e o canoísta Isaquias Queiroz levaram o Prêmio Brasil Olímpico. A solenidade de premiação aconteceu ontem à noite numa festa realizada em Aracaju. O Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco, ao vivo para todo o Brasil, aqui pela TV Evangelizar, agora 4h47. E nosso primeiro assunto deste segundo bloco é a tecnologia 5G. Os contratos de concessão para uso e exploração da tecnologia 5G no Brasil já estão assinados. É a formalização, o primeiro passo, né, de um negócio de bilhões de dólares que promete trazer avanço, uma revolução aí às comunicações no país. A assinatura dos contratos oficializou a aquisição de 4 faixas de radiofrequência arrematadas por 10 empresas. Os serviços de internet serão implementados em todos os 5.570 municípios do país. Até julho de 2022, a tecnologia 5G deve estar disponível em todas as capitais brasileiras. As vencedoras também levarão fibra ótica à região amazônica, ampliarão a cobertura em 36 mil quilômetros de rodovias federais com pelo menos a tecnologia 4G e criarão uma rede privativa de comunicação para a administração pública federal. Que é o 5G que vai fazer com que a gente tenha uma revolução, que a gente transforme o Brasil na economia digital, num hub de inovação, que a gente possa fazer, como eu postei esses dias, a telecirurgia. Um médico lá em Harvard, ou lá no hospital do Japão, vai poder fazer uma cirurgia numa pessoa lá no Vale do Paraíba. O leilão da tecnologia 5G foi a maior oferta de radiofrequências da América Latina. Realizado em novembro, arrecadou mais de 47 bilhões de reais, dos quais 90% serão investidos na ampliação da conectividade no país. Com o 5G, é esperado o aumento da qualidade e velocidade da internet das casas, escolas e diferentes setores da economia, como o industrial e agrícola. É um salto, realmente, para a questão das comunicações no Brasil, bem como quando se fala internet das coisas. Para o comércio, isso não tem preço, tá? A diminuição de custos em muita coisa e o aumento da qualidade do serviço. É o Brasil na expectativa, né, pela tecnologia 5G. Notícias internacionais agora. O sucessor de Angela Merkel tomou posse na Alemanha. A responsabilidade agora de comandar a principal economia da Europa está com o social-democrata Olaf Scholz, a partir de uma coalizão que reúne 3 partidos. Scholz é ex-ministro de Finanças no governo Merkel. O social-democrata Olaf Scholz se tornou sucessor de Angela Merkel na Alemanha. Aos 63 anos, o ex-ministro das Finanças do governo da conservadora agora é chanceler da maior economia europeia. Seu partido, SPD, era considerado quase morto há alguns meses, mas venceu as eleições legislativas de setembro e conseguiu estabelecer uma coalizão com ecologistas e liberais. Sem fazer muito barulho e inspirando-se no estilo sóbrio de Merkel, este amante das longas caminhadas conseguiu se destacar, apesar de ser pouco conhecido pelos próprios alemães.
Descrito pela revista Der Spiegel como a encarnação do tédio na política, Scholz passou por todos os níveis da atividade pública desde os anos 1970. Nascido em Osnabrück em 14 de junho de 1958, Olaf Scholz entrou para o SPD aos 17 anos. Ele se tornou advogado, foi deputado, secretário-geral do partido, prefeito de Hamburgo, ministro do Trabalho e das Finanças. Olaf sempre foi alvo de piadas por seu comportamento austero e discursos em tom robótico. Ele diz que as críticas não são totalmente falsas, mas justifica que sempre dava as mesmas respostas, porque sempre lhe faziam as mesmas perguntas. Apesar do pouco carisma, Scholz conseguiu convencer boa parte do eleitorado ao apresentar uma imagem de competência. Da Alemanha, vamos para as águas do Mar do Caribe, que uma guerra está declarada a um peixe exótico que se reproduz sem predadores, principalmente no Mar do Caribe, mas também já aparece em águas brasileiras, ali pelo norte do país. É a guerra ao chamado peixe-leão, ou peixe-escorpião voador. Na Venezuela, tem até concurso no combate à proliferação desse peixe, que é considerado uma ameaça a várias espécies nativas. Maria Escalona e Patti Del Macho participam de um concurso organizado pelo governo venezuelano para caçar peixes-leão. A espécie, nativa dos oceanos Índico e Pacífico, vem se espalhando entre as costas da Flórida e o norte do Brasil. Ela se prolifera tanto no Caribe e no Atlântico Ocidental, que colocam o ecossistema em risco. O peixe-leão é insaciável e se alimenta de ovos, pequenos peixes, crustáceos e moluscos. Em parte, ele é responsável pelo declínio de outras espécies na área, juntamente com a poluição, o aquecimento global e a pesca excessiva. As autoridades venezuelanas tentam conter sua propagação com concursos de pesca e a promoção de sua carne. Ele não tem depredador natural quando é adulto. Ele não tem predador natural quando adulto. Além disso, se alimenta vorazmente e cresce muito rápido. O problema é que ele espanta espécies que são nossas, como os pargos, as garoupas e outros animais que são importantes para os nossos ecossistemas. Por isso, essas estratégias são utilizadas para retirá-los, porque não tem predador, ninguém os come. Estas estratégias de sacá-lo porque não tem depredador, nadie se los come. Mas a captura é complicada. Por viver em águas profundas e raramente se prender em redes de pesca, o peixe-leão só pode ser alcançado através de mergulhos no fundo do mar. É um trabalho monumental. Exige um certo esforço, porque nem todos os mergulhos são frutíferos e é bem desgastante. E desgasta bastante. O peixe-leão foi visto pela primeira vez na costa da Flórida em 1985 e os especialistas dizem que foi solto de aquários particulares. Também é conhecido como peixe-escorpião voador ou zebra, e alguns habitantes locais o chamam de peixe-diabo. Eles o temem por seus espinhos e nadadeiras espetaculares, mas venenosas, que podem causar fortes dores e até paralisia. Seu avanço pelo mar é tão forte que já começa a colonizar o Mediterrâneo. William Álvares, um experiente pescador submarino de Chichirivite, na costa venezuelana, tenta capturar o animal. Ele vai à caça todos os dias e usa a carne do peixe para fazer ceviche, que ele chama de ceviche. Seria bueno já um dia não consegui-lo, não? Pero parece que... Seria bom não conseguir um dia, mas parece que isso não vai acontecer, porque, por exemplo, aqui no Caribe, o peixe-leão não tem predador natural e sua reprodução é muito grande, 30 mil, 40 mil ovos a cada 4 dias. 30 mil, 40 mil huevitos cada 3, 4 dias. O prato não dá muito lucro, mas ele ainda acredita que o esforço vale a pena. Peixe-leão menos vão ser miles de pececitos que... Um peixe-leão a menos significa milhares de peixinhos que não serão comidos e milhares de ovos de peixe-leão que não vão prosperar. O medo dificulta a incorporação do peixe-leão na dieta, mas há quem afirme que é melhor do que a lagosta. Para ceviche, o melhor que é. E melhor que caviar, não? É a melhor carne para o ceviche e supera o caviar agora. Eles chegaram por aqui há 6 anos. Aliás, se você encontrasse algum há 15, 20 ou 30 anos, provavelmente sairia correndo. O peixe causa um estrago, mas o ceviche deve ser bom. Vamos falar de podcasts agora. Olha só, eles estão se tornando uma febre por serem ferramenta de comunicação, de fácil acesso e que tem uma linguagem dinâmica. Um jovem engenheiro agrônomo de Palotina, no oeste do Paraná, decidiu usar essa ferramenta para falar sobre gestão administrativa rural, uma estratégia que tem dado certo. A gestão administrativa e financeira de pequenas propriedades rurais, onde a agricultura familiar é o forte, ainda não é algo comum.
No Brasil, a sucessão familiar é baixa. A cada 3 filhos de produtores, apenas 1 continua na propriedade depois de adulto e ajuda a tocar o negócio da família. A gente vai passando, né, de pai para filho, e eles um dia querem que eles continuem, né? Quando participou do CNA Jovem, programa desenvolvido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o Lucas, que mora em Palotina, região oeste do Paraná, percebeu que os jovens precisavam compreender melhor sobre a importância dessa gestão para o sucesso da propriedade. Foi então que ele teve a ideia de criar um podcast para falar com esse público. Auxiliar na administração dos negócios da família. Eu percebi que um problema que nós tínhamos aqui no oeste do Paraná, e muitas regiões também vinham acontecendo, que é uma falta de uma administração, de uma gestão organizada, principalmente da questão financeira das propriedades rurais. Como levar isso adiante de uma maneira simples? Porque a educação financeira não é regra no país. Então, nada melhor do que levar de uma maneira muito mais extrovertida, uma conversa de uma forma informal, mostrando da melhor modo de liderar pessoas, que é pelo exemplo. Então nós trazemos jovens que estão fazendo dar certo e que de alguma maneira eles deem esse exemplo aos outros jovens que vêm nos acompanhando. Uma vez por semana, ele conversa com produtores experientes, especialistas do setor do agronegócio e também jovens que passaram por dificuldades para trocar experiências e ajudar quem está do outro lado. Vivian, que é produtora rural na metrópole de Alto Santa Fé, mais precisamente no interior de Nova Santa Rosa, mais precisamente ainda no oeste do Paraná, no Velho Oeste. Quando a gente olha para toda a cadeia agroalimentar hoje, a agroindústria ela tem muita informação, a distribuição de alimentos tem muita informação, revenda de insumos tem muita informação e o produtor rural é o que menos tem informação, mas é o que mais tem famílias hoje sustentando e é o que sustenta todo o resto. Então, para esse tipo de produtor, para esse elemento da cadeia agroalimentar, a gente precisa olhar diferente. E esse feedback, que é a grande maioria, são 7 milhões de produtores rurais, eles vêm hoje, aos poucos, os jovens vêm contribuindo, vêm incentivando e vêm querendo participar. E isso é muito importante. O projeto ganhou vida em agosto de 2021 e está disponível em todas as plataformas digitais de forma gratuita. Em apenas 4 meses, o AgroJovem Podcast já alcançou pessoas em todas as regiões do Brasil. E a ideia é crescer ainda mais até se tornar uma grande referência e poder ajudar muitos outros jovens. Jovens como a Vivian. Aos 21 anos, ela cursa agronomia. Estuda em Palotina, mas mora na propriedade rural que fica no município de Nova Santa Rosa, também no oeste paranaense. Nas terras, a família tem soja, gado, criação de tilápia e presta serviços com máquinas agrícolas. Hoje, ela é uma ouvinte assídua dos podcasts, que tem ajudado a entender melhor os processos e desafios na gestão da propriedade. Como filha de produtores rurais pequenos, estou buscando trazer uma gestão dentro da propriedade compartilhada entre todos os meus irmãos. Então, ouvir alguns relatos de outras pessoas e até mesmo me aproximar de outros profissionais que passaram por essa mesma situação que eu estou passando agora, me chamou muita atenção ali dentro e tem me ajudado a aplicar esses conhecimentos dentro da prática. Para o pai, que cresceu na vida rural e não concluiu os estudos, ver o interesse da filha na administração do sítio é motivo de orgulho. Feliz, né? Porque filhos seguindo o que a gente aprendeu e vai aprendendo junto, eles conhecendo coisas novas, né, também. Então, é gratificante, né? Iniciativa legal que vem a sucesso, né, para esse novo projeto. A ginasta Rebeca Andrade e o canoísta Isaquias Queiroz, 2 ouros brasileiros em Tóquio, foram os grandes destaques na entrega do Prêmio Brasil Olímpico. A solenidade aconteceu em Aracaju. Ontem, a cidade de Aracaju recebeu a cerimônia de encerramento do Ano Olímpico Brasileiro, com a entrega do Prêmio Brasil Olímpico. Atletas de todas as modalidades compareceram ao evento, mas 3 estrelas do esporte brasileiro brilharam mais na noite de Aracaju. Entre os homens, o destaque da noite foi Isaquias Queiroz. O campeão olímpico da canoagem foi o ganhador do Prêmio Brasil Olímpico,
Com o feito de ontem, Isaquias se consagra como o maior ganhador do prêmio, já que essa é a 4ª vez que o baiano recebe o troféu. Mas se entre os homens Isaquias foi a maior estrela, entre as mulheres em 2021 ninguém brilhou mais que a talentosa Rebeca Andrade. A ginasta que neste ano foi campeã olímpica e mundial e que não compareceu ao evento porque está curtindo férias na Disney, foi contemplada com o Prêmio Brasil Olímpico, mas fez questão de enviar uma mensagem agradecendo o prêmio. Oi pessoal, boa noite. Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e receber esse prêmio. A última homenageada da noite foi Janete. A ex-jogadora de basquete, campeã mundial em 1994 e 2 vezes medalhista olímpica em Atlanta 96 e Sydney 2000, recebeu o prêmio Ademar Ferreira, a maior honraria do COB, que homenageia atletas e ex-atletas que melhor representaram o valor olímpico. Prêmios merecidíssimos. Acabou, a gente não temos tempo de mais nada. Obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã à tarde aqui no Pauta Aberta. Tchau, tchau.